meus jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 30, com objeto de conhecimento, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, detalhamento, sistema articular. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Para fazer a abertura da nossa aula, a professora preparou aqui um videozinho. Vejam aí. Muito bem! Quando nós estamos numa festa, aproveitando, dançando, nós associamos apenas um momento de lazer. Contudo, isso tem ciência e eu vou te mostrar. Observem aqui. Então, muito bem, já imaginaram como seria se a gente não conseguisse dobrar os nossos braços ou mexer as nossas pernas? Nós seríamos igual bonecos de madeira, certo? Mas vamos testar as nossas articulações. Todo mundo, vamos lá, levante e agora mexa os ombros. Agora os cotovelos, os joelhos. Quem aí consegue, girar o tornozelo sem mexer a perna inteira? Muito bem, sabiam que o nosso corpo, além dos 206 ossos, tem mais de 300 articulações e elas funcionam como dobradiças que permitem os nossos movimentos. E agora vou te mostrar um fato curioso. Você sabe qual é a menor articulação do nosso corpo? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso mesmo, é a do ouvido. Observem aí, são os nossos menores ossos, certo? E por isso contém as nossas menores articulações. E aí, qual seria a maior? Observem na imagem. Muito bem, quem nos permite fazer esse movimento? As articulações do nosso joelho. Então, hoje vamos descobrir como as articulações funcionam e como cuidar delas. Estão prontos para remexer muito e aprender? Isso! Agora nós vamos mexer e aprender. O nosso sistema articular, vocês viram aí na nossa introdução, ele é muito importante porque ele nos permite ter movimentos. E esse sistema articular, ele reúne o quê? As articulações do nosso corpo. E estas podem ser definidas como o local de união entre dois ou mais ossos, certo? E algumas articulações, elas permitem a movimentação do nosso esqueleto, sendo, portanto, fundamental aqui frisar que nem todas realizam tal função, certo? E nós vamos aprender no decorrer da nossa aula cada uma delas. Então, o que são as articulações? É a região de encontro de dois ou mais ossos, que recebe o nome de articulação. Também pode ser chamado de junturas e podem ser definidas como ponto de encontro entre os ossos ou desse com as cartilagens. E aqui a professora quer destacar isso, que apesar de a gente achar que as articulações, é a mesma coisa que cartilagem, você está aprendendo que não. Articulação é o quê? É o encontro de dois ou mais ossos, certo? E a cartilagem, ela é o quê? Observe aqui nessa região do osso, em rosa. Ela é uma camada
protetora, certo? Que é onde os ossos estão se encontrando para evitar o quê? O atrito, certo? Então, nós estamos vendo e a professora está grifando aqui para você. A articulação é o encontro de dois ou mais ossos. E a cartilagem, ela está presente nos ossos para o quê? Amortecer e evitar o atrito, certo? E agora nós vamos ver aí o quê? A função dessas articulações. A primeira de todas, né? A união dos ossos. As articulações, elas mantêm os ossos unidos e dessa forma, formando, né, o nosso esqueleto, certo? Então, as articulações, por isso que elas são tão importantes, porque é elas que permitem, né, a união dos nossos ossos. E aí passamos para a segunda, né, função da nossa articulação, que é a movimentação. É ela que nos permite, né, ter liberdade, ter flexibilidade nos nossos movimentos. Ou seja, essas articulações, elas permitem que os nossos ossos, né, se movam um em relação ao outro, possibilitando, né, movimentos como flexão, extensão, abdução, adução, rotação e circundação. Nossa, professora, são muitos termos diferentes, mas nós vamos conhecer esses movimentos detalhadamente agora nesta animação. Preste atenção e observe aí. Então, vamos observar aí a função das articulações. O primeiro movimento de levantar o braço na sua linha lateral do corpo é o abdução, ou seja, um movimento para longe da linha média do corpo. E trazer esse braço para baixo, né, chama-se adução, que é um movimento de aproximação da linha média. Quando são as pernas, é o mesmo movimento. A abdução é afastar, esticar a perna, né, no movimento muscular, para longe, né, da linha média do seu corpo ou do tronco. E o movimento de adução é trazer essa perna, né, de volta para a linha média do seu corpo, certo? E nós vemos aí com as nossas mãos também o movimento de rotação medial, né, que envolve trazer a estrutura anatômica para o plano mediano, e a rotação lateral, que envolve, né, mantê-la para longe. Apesar de parecer semelhantes, a rotação é diferente da abdução e da adução, devido que aos planos em que os movimentos são realizados, certo? Então, vocês viram aí. Então, qual é a diferença? Vamos olhar aqui. Observe a professora. A adução, ela é o movimento, ó, de levantar e baixar. Aqui, ó, abdução, adução, certo? E o movimento de rotação, aqui, ó, para frente. Então, por isso que a gente olha, parece que é igual, mas não é, certo? E aí nós vamos continuar. Nós vimos aí a função das articulações, a união, né, dos ossos, e agora nós vamos ver o quê? A parte do amortecimento. As articulações, elas são muito importantes porque elas absorvem o impacto e o estresse dos nossos movimentos, né? E protegendo dessa forma os nossos ossos e as nossas cartilagens. Novamente, a professora lembra, articulação é encontro dos ossos, cartilagem é outra coisa, certo? E aqui nós observamos isso, ó, diferentes pontos, né, muito importantes, a nossa coluna, nós nos mantermos em pé, né, tem aqui, ó, um amortecimento necessário na coluna, outro que está suportando, né, o peso do nosso corpo, joelho, no nosso fêmur, aqui no quadril, certo? A nossa mão e o nosso pé.
E agora nós vamos ver aqui uma animação para você observar melhor essas articulações, certo? Vamos observar aí, nós estamos vendo aqui, né, o esqueleto, certo? E aí agora a professora faz uma pergunta rápida. Quantos ossos nós temos? Uma pessoa adulta, professora, tem 206 ossos. Muito bem, sexto ano, isso mesmo. E aqui, ó, nós vamos olhar, certo? Que nós temos os nossos tipos de articulação. Vejam aí, olha só a amplitude, movimento de adução, certo? E de rotação do nosso quadril. O osso que está representando aí é o fêmur, certo? Pegue na sua coxa. Eis aí que está o fêmur. E aí, quando você mexe a sua perna, você mexe, né, o encontro desses dois ossos, do quadril com o fêmur, certo? E aqui, ó, no cantinho, você observa uma imagem, né, que tem ali uma estrutura que parece algo de metal. Isso mesmo. Essa movimentação, quando há necessidade de substituir por desgaste, né, ali a parte dos ossos, da cartilagem, da articulação, há também a substituição, certo? Por uma prótese. E aqui, ó, nós vamos ver o quê? As articulações da mão, que permitem ali, ó, entre o carpo e a falange, certo? Essa movimentação que nós temos na mão. Você que gosta aí, ó, de estalar os dedos, né? Isso daí, ó, faz o quê? Professora, faz mal? Se você fizer uma vez, não. Mas se você fizer repetidamente, pode causar, sim, um desgaste na produção do líquido sinovial que existe em todas as articulações, justamente para que ela tenha o quê? Mobilidade na execução do exercício, certo? E a outra articulação que nós vamos ver, aqui, ó, rotacionando, é o quê? Nosso, né, cotovelo, certo? Então, nós temos aqui o húmero, que é o osso do seu antebraço. Nós temos o rádio e a una, certo? Ou seja, 3 ossos aí interligados. Por isso que a articulação é 2 ou mais ossos, certo? Então, você está vendo aí mais de 2 ossos numa articulação. E agora nós passamos para onde? Para o nosso joelho, né? A nossa maior articulação entre o osso fêmur, né, que é o nosso maior osso, e a tíbia, certo? E você vê um ossinho aqui do lado, professora. Isso mesmo, nós temos a fíbula, certo? E com isso, ó, nós estamos vendo aí todas essas articulações. E temos também articulações planas, né, com pouca mobilidade, que estão aonde? No nosso pé, certo? Então, por aí você tira por que nós temos mais de 300 articulações. Porque você está vendo aí a quantidade de ossinhos que temos nos pés? E para cada união vai ter o quê? Uma articulação, certo? Então, nós vimos aí, né, as nossas articulações, a sua função de proteção, função de amortecimento. E a professora agora vai falar de algo muito importante, que é o quê? A produção do líquido sinovial. Todas as articulações, elas têm o quê? Uma certa mobilidade. E para ter essa mobilidade, ela precisa de uma lubrificação. E o líquido sinovial é a lubrificação natural que o nosso corpo produz. Então, vamos observar. As articulações sinoviais, elas produzem esse líquido sinovial,
que fica numa região chamada de cavidade sinovial, certo? E esse líquido, ele serve para lubrificar as superfícies articulares e dessa forma reduzir o quê? O atrito entre os ossos, certo? Lembra que a professora falou de estalar os dedos, né? A gente às vezes tem uma mania. Então, você sabe agora que aqui dentro, né, para proteger a sua articulação, nós temos o líquido sinovial, certo? Que é produzido para pelo seu corpo para o quê? Para ser aqui um lubrificante entre as suas articulações, certo? E aí, quando você faz muito repetidamente, você vai o quê? Gerar um estresse na produção desse líquido, certo? E para você ter ideia, existe também um derrame, que é o processo, né, fisiológico de quando há um excesso de produção desse líquido sinovial. E aí é o que nós conhecemos popularmente como água no joelho, certo? E aí a causa disso vai depender de vários fatores, e aí só o médico pode determinar, certo? Então, nós estamos vendo aí que a importância, né, do nosso líquido sinovial para as nossas articulações. E agora nós vamos ver a classificação das articulações conforme o quê? A movimentação. As articulações, elas são classificadas conforme o grau de mobilidade, ou seja, que ela oferece, o grau de mobilidade, o grau de movimento que ela pode permitir. E ela pode ser classificada em 3 tipos. Vamos observar. A primeira é sinartrose, articulação fibrosa e móvel. Imóvel, isso é uma articulação que não permite grandes movimentos, certo? Exemplos, as suturas do crânio, ou seja, aqui na nossa cabeça, quando nós nascemos, para facilitar o parto, o nosso crânio ele está dividido em 3 grandes pedaços, né? E aí, quando nós nascemos, ele vai para a caixa craniana e ali faz a sutura. Por isso que diz, né, a muleira da criança é realmente, né, o fechamento dessa articulação, certo? E também, olha, nos dentes e no maxilar. Os nossos dentes, né, estão fixos aqui no nosso maxilar, contudo, eles têm uma mobilidade quando nós mastigamos, tanto que quando você arranca um dente, ele vai inclinando por conta dessa mobilidade, certo? A próxima classificação, anfiartrose. É uma articulação cartilaginosa semi-imóvel. Por exemplo, os ossos do quadril e das nossas vértebras, né? Então, nós temos aqui, ó, uma mobilidade nas nossas vértebras por essa articulação. E no nosso quadril, quando que essa articulação ela é importante? Para nós mulheres durante o parto, né? Então, é nesse momento que essas articulações se movem para o quê? Para que ocorra o nascimento, certo? E a última classificação é a diartrose, que é uma articulação sinovial móvel. Essa sim é a grande maioria, né, das nossas articulações do nosso corpo, como o nosso ombro, joelho, cotovelo. Então, essa é que dá, ó, a liberdade dos movimentos, certo? Então, professora, esses nomes são muito difíceis. Ok, mas você vai guardar aqui. Existe uma articulação que ela é imóvel, como está na minha cabeça.
existe uma articulação que é semimóvel, como está na minha coluna e no meu quadril, e existe uma articulação que ela é móvel, como dos meus cotovelos, dos meus ombros, do meu joelho, certo? Então, eu consegui me movimentar, eu tenho uma articulação móvel, correto? E isso tudo que nós estamos vendo até aqui é da parte saudável. E agora nós vamos ver as doenças nas articulações. Já que elas são, né, tão importantes, são elas que nos permitem os nossos movimentos, as doenças associadas a essas articulações também é algo muito importante. E a primeira delas é a artrite. A artrite é uma inflamação das articulações, que podem ser causadas por diversos fatores, como infecções e doenças autoimunes, certo? Ou seja, o seu corpo vai produzir e atacar regiões específicas do seu corpo, né? No caso das articulações, e traumas e até mesmo o estresse. Os sintomas da artrite incluem o quê? Dor, inchaço, vermelhidão, rigidez e dificuldade de movimento. Então, agora nós vamos ver, num passo a passo, né, essas regiões aqui que estamos vendo agora aqui nesta imagem, certo? Então, vamos lá. Então, no nosso corpo, né, nós temos aqui várias regiões. Então, vamos começar pela coluna, certo? Nós vimos que a coluna é uma articulação lá semimóvel, certo? E aí, que tipo de doença nós temos aqui? Nós temos uma artrite, certo? E aí, o que essa artrite pode causar? Hérnia de disco, certo? Que é o quê? Uma inflamação aqui, um desgaste, né, na nossa coluna. E também a escoliose, certo? E a escoliose é o quê? É quando a nossa coluna, ela faz tipo um S. E aí, essa deformidade, certo? Pode ocasionar, além da escoliose, a hérnia de disco, certo? E agora, né, no nosso fêmur. No nosso fêmur, como nós vimos lá na animação. As articulações, a professora não falou que elas produzem um líquido sinovial? Elas têm uma região para guardar esse líquido sinovial, que são as bursas, certo? É um local que vai armazenar ali o líquido sinovial. Então, no seu quadril também existe essa região. Por isso que se diz bursite, que é a inflamação desse líquido sinovial. Então, você tem bursite também no quadril, certo? Chama-se bursite trocantérica, que é aqui no quadril e é associado ao líquido sinovial, certo? E no joelho também nós vamos ter, observem aqui, ó, nós estamos vendo aqui, né, a patela aqui, e aqui embaixo é como se ficasse a bolsinha chamada bursa, certo? Que contém o líquido sinovial, que, como a professora disse, que quando inflama, gera ali, né, a questão também das bursites, certo? Então, por isso que tem bursite no joelho, no quadril e no ombro. Geralmente a gente só vê no ombro, né? Mas não, agora você já sabe que existe aonde vai ter as bursas, aonde vai ter os líquidos sinoviais, certo? E passamos aí, né, para a mão, certo? Nós temos as artrites, as inflamações das articulações da mão, assim como no pé também. Nós temos a artrite reumatoide,
certo? E a artrite reumatoide é a doença autoimune. E essa doença autoimune, ela pode atacar qualquer uma dessas articulações, tá? Como a professora disse, a doença autoimune é o seu corpo que produz ali, atacando o seu próprio corpo, certo? Infelizmente, isso é uma doença autoimune, é o seu corpo agindo contra ele mesmo, tá? E agora nós passamos para a artrose. A artrose é o nome que se dá o desgaste da cartilagem, que é responsável por revestir as articulações, certo? Então, vamos observar aqui que a artrose, ela é o desgaste da cartilagem, certo? Então, observe aqui na imagem, nós temos uma cartilagem normal, certo? E uma cartilagem com artrose, ou seja, você observa aqui, ó, desgaste, e aqui vai ter o quê? Osso exposto. Se o osso está exposto, essa região, ela vai ocasionar o quê? Dor, uma dor extrema, certo? Então, a artrose, ela pode ser ocasionada pela artrite. A articulação inflamou, se inflamou, diminui a produção do líquido sinovial, diminuindo a lubrificação entre a junção dos ossos, vai ocorrer o quê? O desgaste. Ocorrendo o desgaste, a perca de cartilagem e, com isso, o osso fica exposto e a cartilagem, né, é perdida, certo? E aí, dependendo do caso, só intervenção cirúrgica. E essa condição ocorre, né, naturalmente também pelo nosso envelhecimento. Então, quais cuidados, né, nós precisamos ter com as nossas articulações, já que elas são tão importantes para nós? O primeiro deles, exercícios físicos, né? Pois o exercício físico, ele fortalece os músculos que sustentam as articulações, certo? E também vai fazer o quê? Manter ali uma produção saudável do líquido sinovial, já que a articulação, ela precisa ter a lubrificação, certo? E aí a nossa alimentação saudável, com nutrientes, com cálcio, com vitamina D, vai ajudar o quê? A manter a saúde articular com a produção do líquido sinovial, certo? Então, você faz atividade física, você tem uma boa alimentação, você está fortalecendo os seus músculos e mantendo a produção do seu líquido sinovial, certo? E, contudo, também o quê? O que mais que nós precisamos? Ter cuidado, né, para evitar esforços excessivos, carregar muito peso, porque pode causar desgastes e lesões. E nós vimos até aqui que o nosso sistema articular, ele é o conjunto de articulações do nosso corpo, formado por articulações, ligamentos e cartilagem. Mas cartilagem é diferente de articulação. A articulação é o encontro de um ou mais ossos, certo? E cartilagem está ali para proteger e diminuir o atrito entre os ossos. É responsável pela movimentação do nosso corpo e a união dos nossos ossos. E vimos, né, que a função principal desse sistema articular é proporcionar o movimento, absorver impacto e proteger os nossos ossos e manter o quê? A nossa postura corporal. E vimos também que a relação entre esses sistemas, né, o nosso sistema esquelético, fornece a estrutura e o suporte para o nosso sistema articular. E as articulações, elas permitem o movimento dos ossos do nosso sistema esquelético. E junto,
os dois sistemas, né, permitem o movimento do corpo humano e a realização de diversas atividades. Então, foi isso que nós vimos no nosso sistema articular. Espero que você tenha aprendido mais ciência e até uma próxima.